Olá, meus irmãos, que prazer voltar a falar com você aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico. Quero convidar você a me acompanhar. Vamos lá? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 1, hoje vamos para o versículo 16. Nós já temos trazido o contexto aqui para você. Paulo está escrevendo para combater aqueles judaizantes que estavam nas igrejas da região da Galácia, e eles estavam contestando a mensagem de Paulo e a autoridade do apostolado de Paulo. A partir do versículo 16, Paulo, depois de falar do seu passado como perseguidor da igreja, do seu presente como um homem a quem Deus revelou Cristo e comissionou ele a proclamar Cristo aos gentios, Paulo passa, a partir do versículo 16, a descrever como foi a sua convocação para o apostolado. O apóstolo Paulo, o propósito dele aqui é defender-se daquela acusação de que o seu ministério não era legítimo. Nós já falamos aqui, eles acusavam Paulo de ter um apostolado, como poderia dizer, de segunda categoria, como se ele não tivesse recebido do próprio Cristo, não é? De Deus, né, a sua autoridade. E ele então passa a defender-se aqui a partir do versículo 16. E Paulo faz uma cuidadosa síntese do início, dos primeiros anos do seu ministério. É algo importante a gente estudar isso aqui e observar o que Paulo está descrevendo aqui, de forma tal que é impossível Paulo ter recebido o conteúdo do seu evangelho, da mensagem que ele proclamava, de qualquer homem, nem mesmo dos apóstolos. E Paulo relata isso no texto que nós vamos estudar agora. O verso 16, a parte B do 16 e o verso 17, Paulo diz assim: sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Paulo fala que ele foi para a Arábia para ficar a sós com Deus. Paulo diz, eu não consultei carne e sangue. Aqui ele faz uma clara referência a homens, não é? Em contraste com Deus. Ele fala, eu não consultei ninguém de carne e sangue. Eu não fui atrás dessas pessoas, não é? Ele, como se tivesse ido aprender, ele foi para um lugar para ficar a sós com Deus, o que ele relata aqui. Lembremos, irmãos, que Paulo, ele havia sido um fariseu que durante algum tempo da sua vida ele procurava agradar a Deus pela justiça própria, acreditava nas suas boas obras como religioso, na prática religiosa. Paulo chegou a perseguir furiosamente a igreja de Deus para devastar a igreja, já estudamos isso aqui em estudos anteriores, mas logo que ele se converte, logo que ele tem aquele encontro com Cristo, o que Paulo vai fazer? Ele procurou ficar a sós com Deus. Ele não sentiu a necessidade de uma orientação humana, de estar na presença de ninguém, mas ele foi buscar ajuda a Deus, diretamente ao Senhor. Ele precisava desse tempo de quietude, de tranquilidade, de solidão, para reorganizar, né, os seus pensamentos, o seu entendimento teológico, né, do que estava acontecendo com ele, do que ele tinha vivido até aquele momento. Paulo não quis falar com homens, Paulo precisou de um período para falar só com Deus, não é? Depois que ele foi então procurar os apóstolos que já estavam lá em Jerusalém. Mas aqui nesse ponto, irmãos, Paulo deixa claro, ele passou 3 anos na Arábia. Fazendo o quê? A gente poderia dizer que ele estava fazendo um seminário intensivo com Jesus. Ele foi para aquela localidade. A Arábia, só para você ter um conhecimento, ela ficava a 320 quilômetros do sul de Damasco. E é uma distância de 160 quilômetros no sudeste de Jerusalém. Então, a Arábia, para onde Paulo foi para um lugar isolado. A Arábia era um deserto, não era uma metrópole grande, próspera. Ele foi para um lugar isolado. E ali naquele lugar, durante 3 anos, ele teve comunhão íntima com Deus. Ele passou aquele tempo de aprendizado.
E é interessante observar essa menção de 3 anos que Paulo passou lá na Arábia, sozinho, não é? Isolado ali. A gente lembra que o Senhor Jesus passou com seus discípulos, os apóstolos, então, 3 anos, não é? Ensinando eles até poder comissioná-los. E agora o apóstolo Paulo também investe 3 anos, né? O Senhor Deus investiu, melhor dizendo, em Paulo 3 anos ali parado, apenas aprendendo do Senhor. E então Paulo diz isso, né? Que ele esteve naquele lugar. O ensino detalhado de Paulo em Damasco, provando que Jesus é o Cristo, você vai ver isso descrito na palavra de Deus, aconteceu depois da sua estadia lá na Arábia, como ele registra aqui em Gálatas. Outra coisa, versículo 17, a parte B, nos fala que Paulo então retorna a Damasco para corrigir um erro que ele havia praticado. Isso aqui é interessante observar. Você vai olhando a ordem cronológica dos fatos e lembrando que Paulo está trazendo isso aqui para mostrar para aqueles judaizantes, aqueles cristãos que estavam sob influência desses judaizantes, que ele não recebeu o seu ministério da parte de homens, mas que ele recebeu do próprio Deus nesse período desses 3 anos que ele passou na Arábia. Verso 17, a parte B. E voltei outra vez para Damasco. Você lembra que Paulo estava no caminho de Damasco quando teve o encontro com Cristo? E Paulo estava indo com muita ira, com muita raiva para perseguir os cristãos, para prender os cristãos. O propósito dele naquela ida, você vai ver isso lá em Atos 9, versículos 1 e 2, era ir para Damasco para encontrar os que fossem do caminho e levassem presos, tanto homens como mulheres, para Jerusalém. A comunidade cristã de Damasco conhecia a fama de Paulo, sabia quem era Paulo. Sabia dele como um perseguidor, não é? Um homem feroz, indomável. A gente poderia usar como um touro que luta contra os aguilhões, né? Usando a expressão usada pelo próprio Cristo para Paulo. Mas agora, de repente, aquele domador de touros bravos se torna agora um homem que anuncia as boas novas de salvação. Ele antes um perseguidor, agora ele volta para Jerusalém. Após ser curado, batizado, revestido pelo Espírito Santo, ele agora volta para pregar, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9 e 20. Em seguida, Paulo vai então, passa 3 anos, nós lemos aqui, lá na Arábia, recebendo a revelação, as orientações, a direção da parte de Deus. Depois ele volta então, afirmando, anunciando que Jesus é o Messias, para dar testemunho em uma igreja que antes ele perseguia, agora Paulo está ali anunciando a mensagem. Os primeiros 3 anos da sua conversão, Paulo passou aprendendo, para mostrar para aqueles homens que foi o próprio Deus quem comissionou a Paulo, não foi homem nenhum. Como é bom ver a transformação que o apóstolo Paulo teve, como é bom observar o tempo que Paulo passa aprendendo diretamente do Senhor para mostrar a sua autoridade apostólica. Que nós possamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e entender que o nosso Deus salva, transforma e comissiona, como fez com o apóstolo Paulo. Como é bom ver testemunhos de vida como o de Paulo, e que nós possamos olhar a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, o que Paulo passa para nós nessas cartas e saber, isso é algo vindo diretamente do Senhor, para falar para as nossas vidas, para corrigir, para orientar, para instruir, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e procurar ter nela referencial, orientação, um caminho para nós seguirmos, sabendo que ela é a palavra de Deus para nós, a sua igreja. Que Deus possa abençoar sua vida grandemente. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.